Vamos lá. Eu, quando estava, essa última semana passada, com a maledita da dengue, que eu não desejo que ninguém pegue, e o pior passou, mas fica aqueles momentos ruins na lembrança. E para passar o tempo, como eu não podia estar aqui em live, eu fiz um monte de anotações aqui. E essas anotações eram com o propósito que dos próximos conteúdos para o canal, que eu acreditava que eu ia voltar, apesar que no sábado passado, há uma semana mesmo atrás, eu vi jeito de ir dessa para uma melhor. Até eu me recordei do pastor Moabel, quando ele fez aquele vídeo da despedida, me deu vontade de fazer, porque parecia que era o fim. E não é nenhum exagero, é só para vocês terem um pouco da noção do sofrimento que foi. Bom, eu anotei aqui os 10 pregadores prediletos meus, ou que eu admirava, e os 10 versículos bíblicos que eu sempre gostei, os meus favoritos desde quando li a Bíblia, comecei a pregar. Sobre esses pregadores, eu já até falei no canal Pregador Bruno G. De alguns deles, talvez não 10, mas uns 5, 6 sim. E dos versículos também, mas não 20 versículos. 10 do Velho Testamento e 10 do Novo Testamento. Então tá aqui anotações. Em cima dessas anotações tem umas reflexões aqui do Prats, do que eu acompanhava na época dele, que ainda é vivo, tem 80 e poucos anos, é um comentarista. Nós tivemos a perda aí de alguns comentaristas ou narradores, como o famoso Silvio Luiz, que foi nessa semana, e também outros dois que eu não conhecia, faleceram no mesmo dia. Quer dizer que muitas pessoas de determinadas idades estão indo. A nova geração está aí, vai e vem, geração vai e geração vem. Prates ainda está vivo, com 80 e poucos anos, comentando sobre enchente no Rio Grande do Sul, sobre várias catástrofes. Assim, ele continua falando aquilo que muitas das vezes a gente quer falar por conta da compostura, do bom senso, do politicamente correto, a gente não fala. Aliás, para quem não sabe, outra curiosidade aqui, talvez eu até poderia fazer os melhores comentaristas 10 que me inspiraram a comentar, e aí do mundo secular, não do gospel. O Prates é um deles, e o Prates é o camarada que costuma falar vagabundo, safado, cargo o verbo e não tem papo na língua. Vagabundo, safado, desgraçado. Se eu pego um sujeito desse, levo lá para minha delegacia, vou mostrar para ele quantos pau se faz uma canoa, ou vai ver o sol nascer quadrado, essa coisa toda. E óbvio que ele me inspirou, às vezes, na hora da indignação, a falar de uma maneira tão forte. Mas não foi só ele, obviamente. Aliás, nesse comentário, ele falava sobre felicidade. Quer ser feliz, vá para Paris, é a cidade das luzes. Mas, segundo a notícia dele aqui, Paris é uma das capitais onde muita gente se mata. Uma das cidades onde tem mais índice de suicídio. E, na época, uma empresa estatal de lá, chamada France Telecom, mais de 20 tinham tirado as suas próprias vidas dessa empresa estatal da França. Segundo alegações na época, era porque estavam atarefados por demais, exigiam muito dos funcionários, tiver depressão, mas o Prado vai falar que não é só isso. Muitas das vezes a pessoa usa o trabalho ou qualquer outra coisa como desculpa para dar fim na sua vida, que já está cheio de problemas, não é de agora. Mas eu entendo sim que o viciado no trabalho ou aquele que trabalha compulsivamente, às vezes até para atenuar as suas encrencas existenciais e também para ganhar muito mais do que se quer, vive estressado e não vive a vida. Eu vi uma situação, por exemplo, de um sujeito que foi ajudar o trem e estava tão ocupado com o trabalho que ficou com medo de perder uma parte do trabalho dele lá para não receber nenhuma multa, até a gente compreende esse lado, mas a pessoa estava tão ocupada com aquele trabalho que a outra pessoa que ele fez favor poderia estar morrendo
poderia estar nas últimas e não estava nem aí, porque para ele o primordial é o trabalho. A gente analisando friamente isso, percebe que por conta dos exageros do trabalho, de ser um porco capitalista, não sou contra o capital, o capitalismo, mas sou contra o capitalismo selvagem, a pessoa acaba sendo o quê? Um robô e vira um sujeito desumano, que o parente, a família, os filhos, quem quer que seja, ou os amigos, já não tem tanto valor, é o trabalho. Ah, porque eu vou perder a promoção? Tudo é com equilíbrio, existe exagero de uma outra forma. O exagero do sujeito não procurar trabalho ou não estar empregado, podendo estar, tendo qualificação. Existe o exagero do sujeito se apequenar ou ficar no mundinho dele só de trabalho, esquecendo o restante, que é esse o caso que a gente está falando. Tudo tem que ser dosado. Ah, mas você coloca na minha pele, é importante, é isso, é aquilo, mas também você vai morrer do trabalho. Que a pessoa não pensa, fica naquela compulsividade, tá tudo ok, tem que pensar para ganhar o dinheiro, tal. Mas quantos que acabam morrendo nos seus próprios trabalhos, na própria empresa? Então tudo é debalde. E Salomão alerta sobre isso. Para a gente comer do nosso trabalho, nosso suor, mas o trabalho demais é vão, é debalde, é vaidade. Como ficar ocioso, não ter nenhum trabalho. Interessante isso. E aqui no comentário do Prado está falando de felicidade, o pessoal que está no Brasil quer para fora, pensa geralmente em Paris, na França, pensa ir para a Europa, que é França, claro, mas eu digo os países da Europa. Itália, Alemanha, Espanha e Paris. Ou ir para os Estados Unidos. Acho que ali é mil maravilhas, mas em Paris, assim como no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, tem as suas mazelas. Tem os mendigos de Paris, tem as pessoas pobres de Paris, como qualquer outra grande cidade. Então tudo é uma ilusão. Ah, você é feliz em Paris. Até tem uma música que eu escutava que falava sobre Paris, os telhados de Paris, acho que até o nome da música, é Ney Lisboa. Esse é MPB, você vê. Telhado de Paris é uma música interessante, fala um pouco sobre a questão de glamour, buscar, mas não é bem assim. Então tudo é com equilíbrio, o equilíbrio de procurar aquilo para você viver sabiamente, se manter, melhor dizendo, e tudo que é demais é veneno. Ser escravo, workaholic também, não adianta. Fica escravo do trabalho. Voltando à questão aqui, pregadores. Quem me inspirou? Eu coloquei até numa ordem cronológica, de certo modo. Como eu me dei por conta de evangelho, de pregação, depois dos meus 16 anos, quando eu me converti, então eu vou ter que citar aqui os santos aí. Primeiro que eu vi pregar e comecei a entender um pouco do evangelho foi quem? Davi Miranda. Não teve outra pessoa. Até porque, desde criança, pelo fato da minha avó ter sido daquela igreja, a mãe frequentava, meus tios todos, as tias principalmente, se não eram membros da igreja, visitavam, eles tinham aquele LP do Davi Miranda, depois o CD do Davi Miranda. Então eu ouvia eles orando como missionário e as pregações que eles escutavam pela rádio ou aquelas gravações em cassete, depois veio de CD também. Então, a primeira referência foi Davi Miranda. Até eu encontrar o genro dele, Lorival. Comecei a admirar até mais do que Davi Miranda em dado momento. Então, Lorival de Almeida é o segundo. Até que eu fui estudando bem a Bíblia e entendendo o Evangelho e também entendendo que existiam outros pregadores de outras instituições. Só que acontece o seguinte, quando eu saí da instituição em 2009, de 2005 a 2009 eu não via televisão porque era o pecadão de ver televisão. Embaixo da besta, aquela lorota toda lá que se falava. Quando eu começo a ver TV novamente, acontece o seguinte, eu via muita Band, e a Band nas madrugadas, e no sábado, pelo meio-dia, tinha um programa do Silas Malafaia. Depois foi ter o programa do Valdemir Santiago, do R.R. Soares. Então, depois de Davi Miranda e Lorival, vem Silas Malafaia, do programa Vitória em Cristo, que eu vi muito aquilo, de 2009 ou 2010 até 2015.
por aí. O R.R. Soares, da Internacional da Graça. E olha que eu gostava deles. Até então me deparar já no YouTube com os pregadores reformados. Aí veio Augusto Nicodemos, que é o quinto. Dei conta de Billy Graham, até que ele morreu em 2018. Vi algumas pregações dele. Na sequência, teve o Ed René, que é uma batista, é o sétimo. E no YouTube veio o Caio Fábio, o oitavo. O Moabel, pastor Moabel, o nono. E o décimo seria, algumas ressalvas, o Zesiel Gomes, que pregou recentemente aí nos Gideões. Então, em suma, são esses 10 os pregadores que me influenciaram. Na época que eu era na instituição religiosa, quando eu saio, vou ver TV, e os do YouTube. Agora, atualmente, eu tenho poucos. Eu fico com Augusto Nicodemos, eu fico com Caio Fábio ainda, pastor Abel já em memória. O Ciro Malafaia, muita coisa que ele fala, porque ele foi muito para o lado da política, e já não tem mais tanto valor como tinha no passado para mim. O R.R. Soares, mais ou menos, e o Ed René eu acompanho muito. Então são os atuais: Caio Fábio, Ed René, Augusto Nicodemos e o Zesiel Gomes às vezes. Claro que às vezes também eu escuto ou vejo os vídeos antigos do pastor Moabel. Era só a construção. E com base nesses 10 eu construí o meu pensamento, a minha forma de pregar, de falar, teve essa influência. Hoje eu estou numa pegada mais reformada, mais equilibrada, mais teológica, mais calcada no Evangelho, na Bíblia, sem exageros. Eu acredito piamente naquilo que se configurou como uma das solas, as 5 solas, 5 fés, ou fides, da reforma, que é a sola escritura, só a escritura que vale. Então, se está lá na Bíblia, é aquilo que vale. Dependendo da opinião, do exagero, seja de quem for, da doutrina que for, a doutrina, principalmente pentecostal e errada que fora me ensinado. Tem muita coisa boa do pentecostalismo, tem, mas outras, somente quando banda ou vai para a banda do lado emocional, vai ou beira a questão das doutrinas antibíblicas e os costumes, não tem como mais ficar com esse leitezinho. A gente tem quase 20 anos de convertido, isso já não bate mais. Acho que no passado a gente sofreu um monte de ataques. Hoje, graças a Deus, eu vejo que pessoas que eram ignorantes aprenderam algumas coisas com os conteúdos que a gente colocou e hoje já repostam esse tipo de conteúdo nos seus canais. Já consegue ter a mesma compreensão que eu tive. É o que está na Bíblia e pronto. Se não está na Bíblia que usar barba é pecado, como que eu posso dizer que usar barba é pecado? Se não está na Bíblia que usar brinco para as mulheres, e isso está muito claro no Velho Testamento, não é pecado, por que eu vou dizer? E sim a vaidade que é pecado. O exagero, eu digo. Então, com o passar do tempo, graças a Deus, é porque Deus mesmo, né, usa a gente aí. Quando eu fiz esse tipo de conteúdo, estou no canal, não dão visualização, não dão monetização, quer dizer, não ganho nada com isso, praticamente. Principalmente os vídeos que estão no pregador, que lá nem monetizado é, mas fica como prova de Deus e eu tenho visto muitas pessoas captando a mensagem. Aí falam ou fazem isso nos seus canais, pronto. Quem quiser aprender, aprende. Quem não quiser, pode ser feito. Isso porque eu fui estudar. Se eu ficasse no mesmo feijão com arroz, eu não sairia da mesma loucura de lá, do pensamento de Davi Miranda com as suas hipocrisias e, enfim, se tá ficar falando aqui. No máximo pegaria o Lorival, mas também cheio de erros também que ele tem. Por isso que você tem que analisar todos. Por isso que a Bíblia diz, examinar tudo e retém o bem. Você fica só numa pataquadazinha. Olha quantos que eu fui atrás, ó. Davi Miranda, Lorival Pentecostal. Aí já vai para o Billy Graham. Não estou dizendo que o Billy Graham era santo, mas tinha coisa que ele pregava que era verdade. Já é reformado o Billy Graham. O Augusto Nicodemos também. O Caio Fábio
é tido por muitos por herege, mas o camarada sabe tudo de história, é formado. Moabel é o equilibrado da Assembleia de Deus, ou era. O Silas, na época que não era tão politiqueiro, era uma benção. Então, por isso que você tem que diversificar. Muito bem. Agora, meus 10 versículos bíblicos, seja 10 do Novo e 10 do Velho. São 20, portanto. Começar pelo Velho Testamento, veterotestamentário, os versículos. Isaías 59, 2. Você sabe que está escrito em Isaías 59, 2? Esse era um versículo que eu gostava muito, cheguei a pregar várias vezes. Se eu não me equivoco, é esse. As mãos do Senhor estão estendidas para nos abençoar e os seus ouvidos não estão agravados, fechados para não poder nos ouvir. Mas os nossos pecados fazem barreiras diante de Deus. Esse é o versículo. Depois o segundo, Provérbios 3:15. Não confies no seu próprio entendimento, ou como diz lá a expressão, não estribes, não confies. É o segundo versículo que eu adoro e está no Velho Testamento. O terceiro, Jeremias 9:4. Esse é uma maravilha para a gente referente à família, seja da igreja ou a nossa família consanguínea. É um alerta. E diz assim: guardai-vos cada um do seu amigo e irmão, nenhum vos fieis ou confieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Então, o amigo que anda caluniando e o irmão que anda enganando. Para tomar cuidado. Quarto versículo do Velho Testamento, é o versículo 5 do Salmo 30. Por isso a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então é Salmo 35. Quinto versículo. Agora um salmo também. Eu gosto muito desse salmo aqui, 37. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. 37:4. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas tudo fará, e Ele o fará. 37:5. O sexto versículo, Josué 1:8-9. Esforço tendo de bom ânimo que eu serei contigo. O 7, Eclesiastes 3:1. Não há nada novo debaixo do sol. Depois, o oitavo, operando o Senhor, quem impedirá? Isso está em Isaías 43:13. Também tem Jeremias 33:3. Clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas e firmes. Quem não sabe, gosto desse versículo. E por fim, não foi bem na ordem aqui, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Está em Números 23:19. Em suma, são esses os 10 versículos que eu gosto, admiro, são meus favoritos do Velho Testamento. Já do Novo, temos João 3:16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele concedeu seu Filho para salvar todos nós. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:8, na sequência até, que fala o seguinte, vamos ver aqui. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esse é o terceiro versículo. Primeiro, João 3:16. O segundo, Filipenses 4:13. O terceiro, Filipenses 4:8. O quarto versículo é aquele que o Senhor Jesus fala assim: renuncie a ti mesmo, carregue a sua cruz de cada dia e siga-me. São Mateus 16:24-28. Quinto versículo. Vamos para o outro. O quinto seria Hebreus 11:1. Fala sobre a fé. A fé é o fim fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Depois nós temos João 8, que seria o sexto versículo, 32, não é isso? E conhecereis a verdade vos libertará. Romanos 8:1. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqui o Efésios, que eu gosto, o oitavo versículo é 4.
30. E não entristecer o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Vai falando sobre obras carnais, a partir do 31, então tem a ver com isso também. Vamos ver outra aqui. Tiago, da religião verdadeira, abster da corrupção desse mundo e visitar órfãos e viúvas. Tiago 1, 27. Religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é essa: visitar órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Esse versículo também gosto. E por fim, Apocalipse. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21, 5. Tive que vir para ver aqui, porque eu não anotei a sequência, os nomes aqui. Aliás, o que diz o versículo? Vamos captar aí os 10 do velho e do novo. Queria muito mais se fosse para colocar, mas em suma é isso. 10 versículos favoritos e também os 10 pregadores favoritos, entre aspas. Livro de Cantos de Salomão. Cantos de Salomão é só, se for tirar o lado espiritual que colocam, é só safadeza. Tanto é verdade que quando a gente estava começando na fé, diziam: não leia Cantar de Salomão. Lê primeiro o Novo Testamento todo, depois vá para Salmos e Provérbios, também Eclesiastes. E o restante tem que tomar cuidado, porque senão discernir-se cantares no espírito, como é mesmo, que é uma poesia. Eles interpretam simbolicamente como fosse a igreja, mas a igreja não existia. Eu já até fiz uma pregação sobre cantares aí no canal. E no fundo, claro, pro lado poético é interessante, é lindo, é maravilhoso. Mas assim, de lição, eu não vejo Cantar de Salomão com lição praticamente nenhuma. Aliás, a linguagem é até complicada pelo fato de Salomão utilizar dos artifícios ou objetos daquela época. Fala lá do Líbano, dos cedros do Líbano, aquela coisa toda naquele contexto. Você tem que entender o que é o cedro do Líbano, a representação daquilo, os animais, aquela coisa toda, aquele eu poético dele. Então é mais pro lado da poesia e saber interpretar. Agora, Provérbios, para mim, é um dos livros favoritos do Velho Testamento. Eu não falei de livros aqui, falei de versículos. Porque Provérbios ensina tudo. Eclesiastes é uma maravilha também. Ensina tudo sobre a vida. Dos 3 do Salomão, claro que tem mais. Alguns não foram para o cânon de livros, pelo menos da Bíblia da Igreja Evangélica, porque na Igreja Católica ainda tem o Eclesiástico. E para quem é de outras religiões tem a Goética de Salomão, tem muitos de outros livros que são chamados de apócrifos. Dos 3, os melhores para mim, de Salomão, são Provérbios e Eclesiastes. Cantares é interessante, é legal, tal, mas assim, não é claro, não é objetivo, tem mais conotação sexual, é mais um amor entre um homem e uma mulher. Já Provérbios e Eclesiastes já fala de tudo um pouco do cotidiano, por isso são interessantes. São, inclusive, chamados livros sapienciais, o Cantares também entra, o livro de Jó. O livro de Jó também é muito interessante, fala muita coisa interessante. E para quem não sabe, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, não é Gênesis, não. É o livro de Jó. Por isso tem coisa que fala no livro de Jó que até transcende ou passa o Gênesis. Inclusive se diz que há a possibilidade, como eu fiz o vídeo aí no canal, esse vídeo é antigo, é 2018, repostei, do Examinai, de ter existido dinossauros, como relato bíblico, e está no livro de Jó, não está nem em Gênesis. Igualmente no Novo Testamento. Não é o livro de São Mateus o mais velho, é o livro de São Marcos. Eles não seguem a cronologia, ou seja, São Mateus teoricamente seria o mais antigo porque vem em primeiro, depois de Malaquias, no Novo Testamento. Não é assim que funciona. Pela datação, pela data, o mais antigo do Velho Testamento é Jó e do Novo é São Marcos. Aliás, eu já fiz live sobre curiosidade da Bíblia aí. Talvez qualquer dia eu reposte, como pessoas estão vindo novamente para cá, ou melhor dizendo,
são novos no canal, elas não sabem que eu já falei de tudo um pouco. De Bíblia mesmo, dos mais de 10 mil vídeos que a gente tem de vários assuntos, de Bíblia deve ter sido o quê? Mais de 30%, 30%, 40%, virando em torno de 3 mil, 4 mil vídeos. Ok? É isso, meus caros. Tá? A live é sobre esse tema aí. Na próxima live a gente vai falar sobre, que eu também anotei para fazer vídeos, cantores e bandas, cantores e bandas. Não vai ser do mundo gospel, porque tem um detalhe que as pessoas talvez não saibam. Claro, eu poderia fazer os 10 gospel que eu escutei, mas assim, até mesmo na época que eu era fanático de igreja, eu escutava muitos hinos, mas na época que estava dentro da igreja, indo para a igreja, CNPJ, mas eu nunca fui fã de cantor gospel, não sei porquê. Eu sempre admirei cantores seculares, antes de converter, depois que me converti, lá na instituição não podia escutar. Mas quando eu saí, o que eu fiz? Fiz um filtro. Que presta, presta, que não presta, não presta, escuto e não idolatro eles, porque são pobres mortais iguais a mim. Recentemente, o Bruce Dixon, acho que ainda está, esteve dando entrevista para o Danilo Gentili, está no Brasil, fechou em Curitiba. E aí eu fui vendo a vida dele, aquela loucura, satanismo, aquela coisa toda. Tirando aquilo do camarada, ele é um sujeito normal, qualquer um de nós. Inclusive teve câncer de garganta e venceu o câncer de garganta. Para quem não sabe o que eu estou falando do vocalista de uma das maiores bandas do heavy metal, Iron Maiden. O Bruce Dixon tem carreira solo, ele está lançando um CD em carreira solo, ele tem alguns CDs carreira solo, uma das músicas, inclusive, conhecidas dele, da carreira solo, chama Tears of Dragon, é assim que fala, o choro do dragão. É meio que uma baladinha parecida a que a Western Love, da época de Iron Maiden. Então ele tá por carreira solo, mas pelo Aaron, eu já vi várias vezes pro Brasil, tá aí. E é piloto de avião. O Iron Maiden vinha pro Brasil, quem tava pilotando muitas das vezes era ele. Aí ele vinha com aquela máxima deles, do Ed, aquele desenho, e a máxima do The Number of 666, The Number of the Beast, é o nome da besta, e o 66 num avião. Apologia à imperfeição, ao satanismo, aquela coisa toda. Mas o camarada tem conhecimento. No fundo, deve ter lá a sua fé. Claro que tem letras deles que, se for traduzir, é apologia, a coisa ruim mesmo. Eu não escuto. Agora, o Westin Love está falando de amor, do jeito deles. Tears of Dragon está falando de uma outra coisa também. Por isso que é bom você traduzir o jeito das músicas. E eu não sou mais apegado a nada. Quando eu era adolescente, era fanático. Ai, eu venci. Ai, não sei quem. Ai, não sei quem. Para mim, hoje em dia, são iguais a mim, iguais a... Cada um de nós, não são melhor do que ninguém, morrem. Né? Fica a fama deles aí, mas eles morrem igual a nós. Por isso que a adoração é só a Deus, que morreu e ressuscitou, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ok, meus caros, eu fico pensando, há uma semana atrás eu estava na complicação, né? Agora parece que nem me deu aquela naba de tempo. Aqui está frio a beça, 13, 14 graus, e em cidades vizinhas aqui bem próximas já com enchente, quer dizer, mal sai a enchente no Rio Grande do Sul, que é o estado vizinho aqui, agora vem as enchentes de lá para cá. É complicado o Sul. E com surto de dengue.
que não deu tanto no verão, foi dar mais agora para final de abril, início, pelo menos aqui na minha cidade, a cidade onde eu resido, para final de maio, com óbito e tudo, já. Pessoas com dengue. Não dá para brincar. Em alguns não dá nada, o corpo, vamos dizer assim, é receptivo, ou melhor dizendo, a pessoa fica assintomática, não apresenta sintoma algum, o outro já dá sintoma, já vai para a fase grave dela, enfim, é complicado. Só deu na causa. Ok, meus caros, é isso. Muitos vídeos do canal foram removidos ou privados, porque eu vou fazer o filtro. O que vai ficar, o que não vai ficar, não vai ficar, tá bom? Os estão falando do Aleluia e vídeos do Aleluia foram tirados. Eu sei que o sujeito voltou e eu falei indiretamente, Felipe, de Aleluia e Companhia Limitada em uma live aí, no qual eu disse que é perca de tempo você denunciar, porque passa-se um tempo, essa turma está toda de volta. A Santa do Cabelo Branco está de volta, diretamente que eu já sei. Esse aí voltou. Há tantos outros. Só falta mesmo a Flor de Lis sair da cadeia. Como já saiu o Cabral. Eu sou da época do Cabral. O Cabral foi preso. Eu comentei. O pastor Everaldo foi preso. Quantos, desde 2017, que eu comentei que foram presos, até o Lula, que eu cheguei a comentar a prisão do Lula, não todos soltos aí. Então não adianta você gastar saliva, se incomodar, porque no Brasil, lamentavelmente, o crime compensa. Se fosse qualquer um de nós que realmente lutamos para a coisa certa, é capaz de a gente ficar mofando na cadeia mesmo sem ter feito nada, inocentemente. Agora essa turma aí é do jeito que o diabo quer e gosta. E quando não são presos, recebe disciplinas, entre aspas, pessoas igrejas. Davi Passimani, passou a mano lá, tá solto. Foi preso, ter abusado lá das jovens, ou ter falado de uma maneira errada, o camarada casado, se aproveitando de pastor para seduzir as jovenzinhas, e vim tirar uma questão com ele. E tá aí solto, e é assim a tônica. Vale a pena se bravejar, se cansar, ficar. Não vale, não vale. Falou, quem quer ouvir, ouve, quem não quer ouvir, não ouve, pronto. E eles são os santos da sã doutrina. Com esses da sã doutrina, ficar perdendo tempo, não vale a pena, não é verdade? Ok? Então, meu canal já nem é mais notícias. Eu só estou fazendo esse adendo aqui para que as pessoas entendam bem claramente. O canal não está mais Atualidade BG, está Bruno G. Bruno G enseja um novo tipo de conteúdo. Um conteúdo como esse que eu fiz agora. Fala às vezes até de mim. Conteúdo mais light, mais leve, até diria espinhoso, mas sem estar focando em determinada direção, assim, no geral, e pronto. Tá? Capite isso, para vocês não virem no meu canal. Bruno, fala do fulano de tal. Pronto, já foi, já não estou falando mais, não quero nem mais saber. Vai para o outro canal lá, fica lá o canal que quiser. Entendeu? E essa é a pegada desse canal, desde o começo desse mês, se eu não me equivoco. Finalzinho de abril, começo do mês de maio, tá bom? E a próxima live eu vou falar sobre os cantores. Um abraço e até a próxima.